Prontinho. Bom, olá, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de dar boas-vindas aos presentes e também cumprimentar quem vai nos acompanhar em outros momentos, por meio da gravação. Eu sou o Thiago, sou professor da Unesp, canto programa, atuo junto ao curso de turismo, e hoje a gente vai conversar com o Hélio Hintze, né, a quem eu apresentarei melhor daqui a alguns minutinhos. Antes de falar sobre o nosso convidado, Hélio, eu gostaria só de contextualizar a nossa conversa de hoje. A recepção do professor Hélio é uma atividade da disciplina de Psicologia aplicada ao turismo, que é ofertada no primeiro ano do nosso curso. E a ideia de conversar com o Hélio surgiu dos debates que a gente tem feito nessa disciplina sobre algumas categorias, correntes de pensamento desse campo de estudos que é a psicologia. Então, na disciplina, a gente tem buscado discutir as interfaces, as possíveis relações dos recortes dessa ciência, a psicologia, com a nossa área de estudos e atuação, que é o turismo. O contato com o Hélio vem a partir do conhecimento, do trabalho que ele tem feito nesses campos, né, da psicologia, ou melhor, da psicanálise e do turismo, né, e conhecendo algumas das publicações, a gente conhece as pessoas pelos textos, né, pelas palestras, pelas atividades, principalmente no campo da psicanálise, surgiu a ideia de convidar o Hélio para conversar conosco sobre um dos temas que é mais característicos dessa disciplina, que é o conceito, a categoria de subjetividade. Portanto, o Hélio fará uma conversa com a gente sobre o tema turismo legitimado, espetáculos, invisibilidades da produção da subjetividade capitalista. Agora sim, apresentando melhor o Hélio ele é psicanalista do Ateliê do Sujeito, educador do projeto Fazer Pensar, doutor em Ciências pela USP e pós-doutorando em Educação contra o Machismo também pela USP. É coordenador do Observatório do Machismo e autor de um livro que foi recentemente publicado, cujo título é Turismo Legitimado, Espetáculos e Invisibilidade. Eu também tomo a liberdade para compartilhar a informação de que o Hélio tem um repertório muito rico, diversificado, de mídias sociais, incluindo um site pessoal, um canal no YouTube, que são fontes importantes, interessantes para a gente discutir essas temáticas que nós temos debatido ao longo da nossa disciplina e que são importantes para a nossa área de atuação. Ainda antes de passar a palavra para o Hélio, eu também gostaria de fazer uma breve explicação de como que vai funcionar a nossa dinâmica nessa manhã. A gente vai adotar o formato de uma exposição dialógica, né, em formato de diálogo. Então, as perguntas podem ser feitas ao Hélio a qualquer momento, conforme vocês acharem pertinentes, né? Eu apenas peço que os interessados sinalizem, por exemplo, levantando a mãozinha no chat, para que a gente tenha uma organização da ordem das perguntas. Como eu já apresentei, eu agradeço antecipadamente o Matheus, né, que é aluno dessa disciplina e vai nos ajudar com essa organização. Caso a gente não tenha tempo suficiente de abordar todas as questões com o Hélio, eu me comprometo em repassar as perguntas para ele e a gente seguir conversando de outra maneira. Alguns outros recados importantes que eu, antes de iniciar a nossa conversa, seria o seguinte: deixar registrado para todos que estão nos acompanhando, esse encontro vai ser registrado, vai ser gravado, então, presentes estão em concordância com esse registro. Nós estamos utilizando uma ferramenta de reunião remota, de maneira caseira, sem grandes suportes tecnológicos, então podem ocorrer intercorrências técnicas ou de outras naturezas. Se isso ocorrer, a gente se ajuda, a gente retoma o mais breve possível, e a gente deve estender a nossa conversa até por volta das 9h30, por conta de outras agendas do Hélio, de vocês mesmos, com outras aulas. Então, novamente, eu agradeço a presença de todos, né, dos estudantes da Unesp, de outras instituições, professores, e também interessados na conversa, e principalmente o Hélio, que nos cedeu gentilmente parte do seu tempo para conversar conosco. Então, agora sim, Hélio, a palavra está contigo. Fique à vontade para complementar alguma informação sobre a sua trajetória pessoal e profissional, e a sala é sua. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Bom dia para todo mundo. Então, o Thiago já me apresentou. Nós vamos falar sobre subjetividade
Então, eu vou fazer um pedido quase convocatório. Eu não vou conseguir falar com todas as suas câmeras desligadas. Eu quero ver a cara de vocês. É impossível falar de subjetividade por um monte de foto. Eu não sei qual é o costume de vocês, eu não sei se vocês vão precisar passar um pente no cabelo, escovar o dente, mas eu convido e peço, porque vão me ajudar muito, a ligarem as suas câmeras. Obrigado, Matheus, que já começou. É muito importante, porque o que eu proponho aqui não é uma palestra, é um bate-papo. E eu não consigo bater papo com foto. Vocês podem fazer essa gentileza para mim? Porque, inclusive, assim, por conta da tecnologia, eu nem sei se vocês estão aí, né? Do outro lado. Então, por gentileza, Matheus, obrigado de ter já atendido ao meu pedido. É um primeiro pedido. Foi pedido para eu fazer um trabalho, eu aceitei de bom grado, mas essa é uma condição que eu sempre gosto de colocar, porque eu não quero ficar falando para a parede ou para a foto, entendeu? Eu acho que é um primeiro pedido, e vocês vão entender muito bem porque ao longo do trabalho. Ó, já temos 2 Mateus aqui se candidatando a aparecer. Obrigado, Matheus, de ter ligado a câmera. Então, é assim, eu fiz eu desenvolvi um trabalho ao longo de... Eu remonto esse trabalho para mim desde 1999, né? Que... Tá, tudo bem. Fica tranquilo, Matheus. Desde 1999 que eu comecei a fazer o trabalho de estudos do turismo. No primeiro momento, eu fui fazer um técnico em turismo, porque a minha graduação ela é completamente diferente aí do que eu estou fazendo hoje, né? Que é a psicanálise. E aí eu resolvi fazer o técnico em turismo para ser guia de turismo, porque eu acreditava piamente que eu ia viajar bem gostosinho sendo guia de turismo. A minha primeira viagem já me mostrou que não foi bem isso. Foi uma viagem bastante chata e cansativa, e eu acabei... Exato. Estou aguardando vocês e estou pedindo mesmo, viu, para vocês ligarem a câmera, porque é muito chato para mim ficar aqui falando para as telas. Obrigado, Arthur. Falando para as telas e fotos de vocês. Eu quero vocês aqui, porque eu quero ver as caras de vocês, porque vocês vão fazer caras de dor e de prazer aqui. Não tem problema, tá despenteado, Bob, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Então, eu comecei a estudar para ser guia de turismo, e no ano seguinte eu acabei tendo a oportunidade de dar aula no Senac, no curso de guia de turismo. E aí eu passei a fazer o meu trabalho como educador. E eu nunca mais, né, abandonei a sala de aula até 2016, quando eu passei a fazer atividades de consultoria e de palestras por conta. Então, eu vou projetar aqui uma pequena apresentação, só para mostrar para vocês aí esse início aí de trabalho. Nós temos o tema do meu trabalho que eu quero mostrar para vocês é o turismo legitimado, espetáculos e invisibilidade da produção de subjetividade capitalista. Esse tema foi se desenvolvendo ao longo do tempo aí que eu estudei, e eu fui percebendo que o turismo não é
exatamente o que ele se apresenta para a gente. Existem coisas na dinâmica do turismo que não são ditas nem pelos agentes do turismo, e a época em que eu estudei, nem tanto pela academia. Eu gosto e eu agradeço o Tiago e a gentileza dele poder dar voz para um trabalho crítico desse, porque ele é realmente bastante desconfortante, né? Ele é realmente bastante algo fora do normal da produção acadêmica. A produção acadêmica do turismo está sempre voltada, né, na maioria dos casos, voltada a pensar o turismo como um empreendimento, como um fenômeno, etc. E eu quero mostrar o que tem funcionando a partir da presença do turismo contemporâneo, completamente tomado pelo capital. Então, essa é a principal ponto que eu quero discutir com vocês aqui. E aí, retomando só para vocês, aí fica gravado, né? Então, todos os meus contatos, ele falou da participação aí nas redes, realmente, eu tenho Face, tenho Instagram, tenho os meus sites e o canal do YouTube. Fiquem absolutamente à vontade para a gente poder conversar. E vou deixar já aqui também para vocês a produção que eu tive durante o período aí acadêmico. Meu primeiro livro foi o Formação e Perfil Profissional do Guia de Turismo, o primeiro livro. A minha dissertação de mestrado saiu, na qual eu procuro apresentar o ecoturismo na cultura de consumo, possibilidade de educação ambiental ou espetáculo, que eu vou discutir o papel das operadoras de ecoturismo na produção ou na reprodução do discurso capitalista a partir de um suposto discurso de educação ambiental. Então, eu passei a produzir peças de estudos que vão mostrar o lado que ninguém tinha se proposto a mostrar. Por isso, nós temos aqui, acho que o auge da produção, que é o livro Turismo Legitimado, Espetáculos e Invisibilidades, que é justamente essa dinâmica, na qual eu vou tentar mostrar para vocês que o turismo produz espetáculos e produz invisibilidades. Para poder produzir os espetáculos turísticos, muita coisa é ocultada. Essa é a ideia. E assim, não é uma ideia que produz espetáculos ou invisibilidade. Para produzir um espetáculo, se produz algo invisível, no aspecto social, no aspecto ambiental, etc. E só como comentário aqui para vocês, meus 2 últimos livros, que é do meu pós-doutorado, que é o Desnaturalização do Machismo Estrutural na Sociedade Brasileira, e o Vivendo a Incerteza, que é um texto sobre a pandemia. São os 2 últimos livros aí que eu trabalhei. Bom, então vamos lá. Vamos parar e vamos botar vocês para trabalhar. A outra coisa não vai ter pergunta no final. As perguntas eu gostaria que fossem feitas para mim em loco. Abre o microfone e pergunta. Para vocês ficarem absolutamente à vontade. Eu quero muito que isso aqui entrem nessa dinâmica rápido, porque nós só temos mais 1 hora. Que isso aqui vire um bate-papo. Eu não estou aqui para colocar ninguém em saia justa. As perguntas são todas super bem-vindas, mas é necessário que a gente converse, troque ideia, porque eu acho muito monótono falar 1 hora. Eu posso falar 5 horas, mas aí eu vou morrer, e vocês também, de tédio. Quer dizer, vocês não, porque vocês vão desligar a câmera e vão fazer outra coisa, vão comer, vão passear. Primeira pergunta que eu tenho para vocês e que eu gostaria que vocês me ajudassem. Que linha que vocês querem que eu siga para falar das coisas? A linha pensando o turismo em si, falando do livro,
ou vocês querem que eu comente a partir da ideia de como eu construí o meu trabalho acadêmico? Fala, Matheus. Eu penso numa dinâmica voltada mesmo para um aspecto geral do turismo. Assim, Uhum. essa é a minha proposta, seria. Não sei se os outros estão de acordo. Legal, vamos direto no âmbito do turismo como um todo. Legal. Quem mais corrobora ou quer outra coisa? Como é que vocês veem aí? Eu também concordo, Matheus. Acho que uma visão mais ampla seria melhor. Acho que é de Legal. mais fácil entendimento. Fechou. Então temos 2 votos. Alguma foto quer se manifestar? É muito interessante porque assim o Tiago uma hora ele falou assim, o professor Hélio tem uma vasta categoria aí de estudos e trabalhos. Um dos estudos, por exemplo, que a gente poderia colocar é justamente esse. Vejam, nós estamos trabalhando aqui uma aula virtual. E uma aula virtual, ela no mínimo, deveria exigir um mínimo de interação para a gente poder trocar. Uma aula é troca, não é transmissão. A gente lutou décadas para que a aula saísse da transmissão para a troca. E agora a gente tem a possibilidade de troca. Volto a fazer meu convite para vocês trocarem comigo. Então, senhores e senhoras, me ajudem. Já que a gente vai falar do turismo a partir de uma visão mais ampla, o que é o turismo para vocês que estão estudando turismo? Como que vocês veem esse fenômeno? Como vocês me definiriam o turismo? Fala, Matheus. Eu acho que o turismo, do meu ponto de vista, ele é uma troca, né? Ele é uma troca entre cultura, entre formas de ver a sua realidade com a do próximo, né? Você tá em contato com formas diferentes de viver, paisagens diferentes do seu cotidiano, né? Tudo que envolve viagem. E eu acho que seja isso, né? Ele é um contexto interdisciplinar, né? Ele depende de vários outros fatores para ele acontecer, tanto o veículo de comunicação quanto de transporte. E eu acho que é isso. Legal. Então, vamos a partir disso aí. Você falou em troca e outros setores, outras questões aí que estão postas para fazer o turismo funcionar. Então, essa definição, que não é uma definição lá exatamente formal do que é o turismo, segundo os autores falam, ele enfoca uma característica do turismo. O turismo é troca. E o Matheus fala uma coisa que é super interessante, que é a ideia de se trocar com o diferente num momento de anticotidiano. Então, o Matheus está usando aí antropologia do turismo, ele está dizendo a respeito da ideia da sociologia do turismo de que, ao sair do meu cotidiano, eu troco de paisagem, eu troco de pessoas, eu troco de cultura, e eu tenho a chance de fazer uma troca que pode me trazer benefícios. Ao mesmo tempo, pelo que você me falou, nós temos que as pessoas que me recebem, os lugares que me recebem, também trocam comigo de uma maneira que todo mundo sai aí, de alguma forma, tocado por essa experiência. E que, para ele acontecer, ele mobiliza uma série de outras questões. Alguém complementa essas ideias do Matheus? Quem me ajuda? Posso falar? Claro, claro. Somos Eu acho nós que mesmo. eu acho que o turismo ele é muito da parte de quando você sai da sua esfera, da sua bolha, e você consegue enxergar a vida do próximo, sabe? A vida, o cotidiano do próximo. Acho que a partir do momento que o ser humano consegue visualizar que existem outras barreiras a superar, eu acho que a partir do momento disso que ele consegue ver que existem formas, existem caminhos a percorrer. Então, o turismo, para mim, ele é a forma de sair do seu cotidiano para conseguir
visualizar, como o Matheus falou, a paisagem, a vida do próximo, consegue entender que não tem só aquele momento, aquela vida que ele tem, entende? É como você viajar, é como você ler um livro que totalmente diferente do seu, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. E Arthur, Você começou a falar da subjetividade, eu acho que é muito disso também. O ser humano vive muito da subjetividade, então, para ele é só aquilo, para ele é só a vida dele, mas a partir do momento que ele sai da vida social dele e começa a enxergar outras, eu acho que o turismo começa a partir daí também. Nem desligue. Aí a gente pode já fundar um novo conceito, que é a intersubjetividade. A troca como intersubjetividade, a minha subjetividade trocando com a sua. Agora, eu pergunto para vocês que falaram isso, vocês acham que isso está rolando no turismo contemporâneo? Essa troca bacana que vocês estão apresentando, ou ela é uma ideia do que para vocês poderia ser o turismo? Fala, Matheus. Olha, na verdade, eu discordo em partes que isso esteja acontecendo, mas concordo em outras partes que isso também esteja acontecendo, né? A gente vê, desculpa o barulho. Imagina. A gente vê muito isso acontecendo, por exemplo, no turismo de sol e praia, onde tem uma massividade de pessoas que consomem o meio, né? Mas também danificam demais esse meio. A gente vê, por exemplo, diversas praias aqui do litoral brasileiro que elas literalmente, não sendo só pelo turismo em si, digamos assim, a gente teve um caso também da orla brasileira que tiveram que aumentar um tempo atrás, eu esqueci em qual praia, que foi por causa dos prédios. Camboriú, né? Eu acho que foi, eu não estou muito bem recordado sobre isso. E, assim, tem uma conscientização das pessoas sobre esse movimento, algumas pessoas são conscientizadas sobre isso, mas tem outras pessoas que não, e isso daí é uma grande desfalque, assim, que a gente vê no turismo. É isso. Legal. Aí você coloca... Oi, Ingrid, tudo bem? Prazer. Você coloca uma questão aí das pessoas, né? Existem pessoas conscientizadas, existem pessoas não conscientizadas. Vocês já estudaram... Vocês estão em que semestre? Segundo. Vocês já estudaram os grandes enunciadores do turismo no mundo, tipo o Fórum Mundial do Turismo, o World Travel and Tourism Council e a OMT? Vocês já viram estatísticas do turismo planetário ou não? Números mesmo? Olha, questão de números, assim, eu acho que nas aulas em si não, mas em pesquisas o pessoal, geralmente a gente pesquisa, né? A gente que é da área tem que pesquisar. Legal. Porque é assim, o WTTC ele fala que até 2030 esses dados podem ter sido atualizados agora com pandemia, mas a ideia é de que 1,8 bilhão de pessoas estejam fazendo pousos e decolagens ao redor do mundo. Então, é considerado pelo WTTC como pousos e decolagens turísticos. Em um ano, 1 bilhão, né, 1,8 bilhão de decolagens e pousos. Como eu te disse, a estatística pode já ter alterado, mas ela não vai fugir disso. Então, assim, existem a questão das pessoas estarem conscientizadas, mas existe, ao mesmo tempo, um movimento gigantesco de pessoas ao redor do planeta fazendo turismo. Então, que algumas estejam conscientizadas e algumas não, vira um detalhe frente a essa movimentação, porque uma pessoa conscientizada e uma pessoa não conscientizada viajam no mesmo avião. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, disso que nós estamos falando. Cadê? Tá aqui. É uma aba do... É uma aba do... Uma guia, isso. Esse aqui. Vocês conhecem esse site? Dá para ver? Conseguem ver? Conhecem esse site?
flightradar.com. Podem pôr aí nos seus favoritos e acompanhar todos os voos que estão acontecendo no planeta Terra nesse momento. Dá uma olhada no que é que a gente tem aqui, né? Aqui é Europa e Ásia. Aqui é Estados Unidos da América. Agora sim. Aqui, América do Sul. Ele vai montando, tá? Que aqui também é a vapor a máquina. África. Austrália. Ásia. Dá uma olhada nisso. Esse é o número de 1,8 bilhão de pessoas circulando o planeta Terra, fazendo voos. Ah, Hélio, mas nem tudo isso é turismo. Bom, voltemos então à forma como o turismo se manifesta referente às suas categorias. Depois que o turismo encampou a ideia de turismo de negócios, quem viaja a negócios está fazendo turismo de negócios. O turismo ele tem, aí parte a minha primeira tese, o turismo ele tem uma dinâmica, por ele ser um objeto privilegiado do capital, ele tem uma dinâmica fortemente ligada ao capital e fortemente ligada a transformar tudo que ele pode em mercadoria. No caso do turismo, curiosamente, não são as coisas que se movimentam, né? A mercadoria não vai em containers, como no capital, sai da China, um container cheio de relógio e vai para os Estados Unidos. Quem se move no turismo é o próprio consumidor. Então eu tenho uma inversão. Somos nós que vamos até os lugares para poder ver as coisas. Com esses números estratosféricos, com essa potência de geração de capital, o mercado se interessa muito pelo turismo. E a minha defesa, a minha tese, a minha ideia é a de que, por haver esse interesse, o turismo se transforma numa forma privilegiada de manipulação do capital, de manipulação da coisa mais importante para o capital hoje em dia, a subjetividade. Porque se eu, enquanto capitalista, conseguir produzir no meu consumidor uma subjetividade capitalista, uma subjetividade consumista, eu posso produzir o que eu quiser. E é justamente isso que o turismo faz. O turismo, vocês podem pensar em matéria aí no segundo semestre, em atrativos turísticos. Veja, vocês já estudaram esse conceito, recurso turístico e atrativo turístico, né? Recurso turístico é tudo aquilo que tem potencial para ser transformado em atrativo turístico. Atrativo turístico é tudo aquilo que já foi planejado para receber visitação. É mais ou menos isso que vocês entendem por esses dois conceitos? Faz sentido essa descrição? Vocês que estão com a câmera ligada, se puderem fazer um movimento com a cabeça, alguma coisa, um ok, Arthur, Matheus, beleza. O que se quer dizer isso? Recurso é tudo aquilo que está disponível. E a ideia de estar disponível para quê? Para ser apropriado. E vejam que interessante, eu dei aula na Unimap aqui em Piracicaba, num curso que se chamava Recursos Humanos. Ora, então significa que também o capital se apropria das pessoas e coloca as pessoas num estoque, que são os desempregados, e aqueles que estão disponíveis. Vocês vão perceber isso ao longo da sua carreira quando vocês forem demitidos. Quando você é demitido, você é como uma mercadoria descartada. Agora, se eu tenho capital que produz mercadoria, faz você usar mercadoria e descartar a mercadoria, e eu tenho o turismo como um dos mecanismos do capital, o turismo deve obedecer isso, como lógica fundante, não como um acidente.
Aí o discurso neoliberal vai dizer assim, mas se o turismo for bem planejado, atentem muito bem para isso. O discurso do se bem planejado, o turismo só traz maravilhas. Se bem planejados, conseguimos minimizar os impactos. É verdade. Só que pode ser bem planejado, mas ele continuará a produzir subjetividade capitalista, a transformar coisas, pessoas, elementos em mercadoria. E toda mercadoria na contemporaneidade só tem um destino, a lata de lixo. Bauman, no livro Vida para Consumo, ele fala o grande objetivo do capital de produzir em você o desejo é o desejo do descarte. E aí vocês já devem ter dito ou ouvido essa frase de pessoas, as mais comuns. Eu não sou um cara consumista. Eu não ligo para as coisas. Sabe o que eu prefiro? Eu prefiro viajar. Eu não sou consumista. Eu pego meu avião e vou para Paris. Eu não trago um monte de coisa, só vou lá curtir. Gente, isso é consumo. Isso não é algo... vocês são jovens, o Tiago é jovem, mas o Tiago deve ter pego o restinho desse discurso. Turismo como indústria sem chaminés. Né? Esse era o jargão do turismo. Turismo é uma indústria sem chaminés. Vocês vivem na época em que o discurso do turismo migra do turismo indústria sem chaminés até o turismo é uma experiência de vida. E aí vem os Mateus e o Arthur, troca, né? Conhecimento, etc. Troca e conhecimento são potências do encontro com o outro. Mas quando submetidos ao turismo, eles estão também submetidos ao capital e vão produzir subjetividade capitalista. Isso é incontornável. Agora, como é o nosso trabalho? Como é o nosso trabalho como pesquisadoras e pesquisadores? E essa palestra, esse bate-papo, ele sempre, eu espero, fico muito feliz, se vocês saírem daqui e tiverem que tomar um omeprazol para o estômago, porque, puta, fiquei indigesto com a conversa daquele cara, foi ruim. Eu espero que vocês saiam com uma sensação de incômodo, porque se vocês que estão no segundo semestre entrar, eu não sei qual é o projeto político-pedagógico da Unesp de Rosana, depois o Tiago pode falar, mas eu trabalhei em universidades que o objetivo do curso era plano de negócio. Planos de negócio, planos de negócio, planos de negócio. Vamos fazer plano de negócio. E aí todas as disciplinas, inclusive a disciplina de psicologia, vira instrumento para medir pessoas. Os perfis psicogênicos, o aventureiro, o conservador, o que vai, o que fica. E aí você fala, bom, tem o turista de massa, maldito, né? É você que está destruindo o planeta, por isso que eu sou mochileiro. Bom, o mochileiro é o desbravador do capital. O mochileiro obedece à lógica capitalista do vá antes que massifique. Conheça o paraíso antes que a sua própria ida para o paraíso estrague o paraíso. Não faz sentido isso? Vou correr, vou visitar. Cara, descobri uma cachoeira fantástica, ninguém vai lá. Vamos lá. No ano seguinte, você volta com uma turma. No ano seguinte, você volta com um ônibus. E no ano seguinte, tem um bar, tem quiosque, e cada quiosque tem o seu aparelho de som tocando a sua música. E aí fica aquela disputa de músicas entre Bach, Beethoven, né, Tchaikovsky, aquele maravilha. Eu fui para... João Pessoa, se eu não me engano, e tem aquele cara que toca o bolero de Ravel no mar, no Jacaré, Praia do Jacaré. Eu fui. Sabe o que acontece às 18 horas, onde esse cara aparecia tocando o bolero de Ravel no saxofone? Cada bar põe o seu som do bolero de Ravel. E você fica às 18 horas ouvindo... Porque todos os lugares querem tocar. E aí vira uma poluição.
ou seja, aquilo degradou o ambiente, degradou o som, degradou a experiência. A própria corrida por produzir mercadoria degrada a experiência. E aí o que a gente faz com isso? Se move para a próxima praia. Tem uma praia deserta aqui perto. Eu descobri, eu vou lá. Eu sou cult, eu sou legal, eu sou bacana, eu sou descolado. E aí, então, a amplitude com que o capital capta as pessoas, ela é ampla e profunda. Nós funcionamos por meio de uma manipulação capitalista do espaço, do tempo e da linguagem. Por exemplo, talvez para vocês, agora com esse negócio à distância, segundo semestre, infelizmente eu sei que vocês estão tendo uma graduação à distância, vocês não tiveram ainda a experiência maravilhosa de entrar na sala de aula e de assistir aula e depois sair e ir para festa, ir para festa, ir para festa, ir para festa. Vocês ainda não viveram isso, espero que vocês possam viver, mas passa um semestre presencial ou mesmo virtual, vai surgindo ao longo do semestre uma palavra, e essa palavra vai ganhando uma potência fantástica. Essa palavra é férias. O que você quer? Férias. Né? Você quer um cachorrinho novo, um gatinho, você quer um videogame? Não, eu quero férias. O maior objeto de desejo é férias. E por que é que a gente precisa sair do nosso cotidiano com tanta violência? Porque o nosso cotidiano é produzido de uma maneira maçante. Porque o nosso cotidiano é não vida, quando ele é produzido como não vida. Só que produzir o cotidiano como não vida é justamente a forma de você produzir um mercado desejável para o anticotidiano. Então, eu queria só voltar num pedacinho da tese para mostrar para vocês o seguinte. Só para a gente também não perder o âmbito acadêmico, né? O estudo que eu fiz, quando eu me propus a estudar o turismo, tinha como objetivo, da tese de doutorado, propor e estimular reflexões críticas sobre a produção discursiva do turismo na contemporaneidade. Eu estudei os discursos que legitimam o turismo. E a minha hipótese era a produção discursiva do turismo, eu já vou explicar o que é produção discursiva do turismo, não é simples comunicação, mas um processo de persuasão. Ela é feita para convencer. E ela tem sido intencionalmente usada pelos poderosos agentes sociais que desejam legitimar interesses próprios em nome daquilo que se chama de turismo. Então, eu vou procurar estudar o discurso que funda o turismo. Se vocês não ouviram essa frase, vocês vão ouvir. E eu espero que vocês tenham uma memória boa, eu espero que a memória de vocês fique no estômago e que vocês se lembrem disso. Vocês vão ouvir, nesses anos todos de estudo, o turismo gera emprego e renda. O turismo gera desenvolvimento. O turismo gera emprego e renda. O turismo gera desenvolvimento. Papel do Estado, abrir o caminho para o turismo. Deixe o mercado se regular. A mão invisível vai corrigir tudo que for injustiça. Já estudaram impactos do turismo? Viram impactos positivos, impactos negativos? Já? Olha, não me recordo. Não me recordo. Mas os professores, eles abordam muito isso na aula. Assim, ainda mais, inclusive na disciplina do professor Tiago, ele aborda muito isso. Legal. E então, por quê? Porque, como atividade, o turismo causa impactos. Só que a palavra impacto, ela não é nem positiva nem negativa, ela é neutra. E aí vocês vão perceber, e aí, Tiago, fique à vontade também, entra aí na conversa, tá? Fique muito... E pode bater também, porque eu até prefiro, às vezes, que vocês batam para a gente ter algo empolgante para falar. Eu não ligo para isso. O impacto do turismo na academia, ele é ensinado, pelo menos até onde eu estudei, né? Eu espero que
que novidades tenham surgido, de uma maneira assim, existem impactos positivos e impactos negativos. Nossa missão, planejar o turismo para produzir impactos positivos. Primeiro grande impacto positivo do turismo, traz divisas, traz dinheiro. O turismo traz dinheiro. Ninguém vai fazer turismo por causa da autoestima da comunidade local, vai fazer turismo por causa de dinheiro. Isso é muito simples resolver. Tira a variável dinheiro e vê se alguém quer receber turista. Vocês percebem? A relação econômica, ela é fundamental para o turismo. As trocas, Arthur, Matheus, Ingrid, as trocas, elas são uma característica dos encontros que o movimento de pessoas faz, mas as migrações também são movimentos de pessoas. Vocês concordam comigo que se eu falar, bom, eu vou dizer de um movimento de pessoas, de milhares de pessoas ao redor do mundo que se deslocam de seus domicílios e encontram outras pessoas em outros países e fazem intensas trocas culturais. Do que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, de refúgio. Já pensaram nisso? Qual que é a diferença do turismo e da migração? Basicamente, a diferença do turismo e da migração é o turista se desloca porque ele quer. O migrante se desloca porque ele não pode ficar no lugar dele. Como o turista é recebido? Com um sorriso Ibis Corporation, né? Aquele sorriso que você encontra no Boqueirão, aqui nas praias de São Paulo, e em Singapura, né? Ibis, ou outros. Quanto mais estrelas tiver, maior e mais branco é o sorriso do recepcionista, da recepcionista, né? Então, esse movimento de pessoas causa impactos, traz dinheiro. Sem dinheiro, ninguém quer. Por isso que eu falei do migrante. Ninguém quer o migrante. Vocês ouviram falar do migrante que foi espancado até a morte aqui em São Paulo, porque ele foi cobrar legitimamente o salário dele, que ele trabalhava num quiosque turístico. Esse é o invisível do turismo que não aparece. Então, todo impacto, vocês vão aprender de uma maneira muito esquemática que impacto positivo e impacto negativo. Eu defendo a ideia de que o turismo gera impacto, mas todo impacto positivo traz junto com ele o germe de um impacto negativo. Traz dinheiro, ok, traz dependência do dinheiro. Qual é, vocês vão estudar segmentos do turismo, qual é o principal problema do turismo rural? O principal, dizemos assim, né? Um dos principais problemas do turismo rural, talvez a maior ameaça para o turismo rural é o sucesso. Porque a pequena propriedade começou a receber gente, o que ela faz? Corre abandonar a produção. Porque dá trabalho levantar às 4 e pouco da manhã para ralar. E aí, em vez de eu produzir, eu boto uma vaca para o turista ir lá ordenhar, 9 horas da manhã. Eu boto umas galinhas para a criança que mora em São Paulo, num condomínio fechado, vertical, e só viu galinha em desenho. Ou só vê ela no saco plástico. Ah, tá bom. Mas e se os turistas não vierem mais? Aí eu não tenho produção e não tenho turismo. Então, todos os impactos, façam esse exercício. Peguem o argumento de que esse impacto é positivo e tentem descobrir que impacto negativo ele demanda. Isso não é trabalhado com profundidade normalmente. É necessário que a gente entenda que o turismo tem um discurso que é da antropologia do turismo, mas a psicologia também usa muito, que é o turismo ajuda a resgatar a cultura. O turismo ajuda a preservar a cultura. A expressão preservar uma cultura é um erro conceitual. Não existe preservação de cultura, porque as culturas são organismos vivos. Agora, olha o impacto negativo. Ao mesmo tempo que dá a impressão de estar preservando uma cultura, uma dança típica, as pessoas às vezes estão fazendo danças que já não fazem mais sentido para elas. O que é isso? Espetáculo. Por quê? Porque é produzido para agradar o turista. Jost Krippendorf, Sociologia do Turismo, ele diz: vocês já refletiram sobre
como deve ser a vida daquelas comunidades que são descobertas por turistas 8, 9 vezes por dia e que são fotografadas como exóticas. Ah, eu posso tirar uma foto com você? Você já imaginou aparecer um bando de turista aí na Unesp e passar na classe de vocês, tirar foto e querer tirar foto com vocês? Talvez alguém se divirta no primeiro dia e fale, nossa, que legal, estou me divertindo aqui. Agora, isso todo dia, né? Os indígenas falam que a fotografia rouba a alma. E daí você dando uma moeda não rouba mais a alma. Aprenderam a lição. Aos poucos, as relações vão ficando baseadas na relação mercantil. Vocês já foram viajar. Vocês já fizeram a cotação, eu vou de busão ou vou de avião? Melhor ir de busão ou melhor ir de avião? O que vocês estão fazendo nessa hora? Cotando e precificando espaço, tempo, deslocamento. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro é a filosofia básica do capital. Porque se eu for de avião, eu levo 1h30, mas custa 500 pau. Se eu for de busão, leva 10 horas, mas custa 200 pau. O que eu faço? Porque o tempo do deslocamento é considerado um tempo perdido de vida. Então, assim, uma variável que tem que ser explorada criticamente por vocês enquanto estudiosos do turismo é a variável tempo. Como o tempo é interpretado no turismo? Quanto tempo, Arthur, Matheus, quanto tempo de troca num pacote turístico eu tenho com o lugar? Né? CVC, Europa Maravilhosa, 17 capitais em 15 dias. O que você traz para casa? O teu passaporte, para você esfregar na cara do teu vizinho de condomínio e falar, ó, 17, você só foi em 13. Estou preocupado com vocês. Vocês podem comentar alguma coisa? Vocês que estão pelo menos com a tela ligada aí. Ingrid, bom dia. Como é que você está? Bom dia. Tudo bom? Bem, graças a Deus. Que bom. E aí? E aí? Tá entendendo nada? O que você acha? É muita informação? Me ajuda. É bastante informação. Mas são informações válidas, né? Fala, Thiago. Não sei se você me permite, Claro. se eu posso roubar um pouquinho o espaço dos meninos e das meninas, mas eu conheço um pouquinho de leituras, né, de papers, de artigos que você traz para a nossa área de contribuição, e me chamou a atenção agora uma colocação que você trouxe, que você fala, né, quanto mais estrelas, mais branco é o sorriso da atendente do Ibis. Uhum. E aí, a gente, seguindo a sua lógica, a gente está entendendo, né, que o espetáculo necessariamente produz invisibilidade e toda a lógica de funcionamento do capital atinge aquilo que, a princípio, estava resguardado, que é a nossa subjetividade, o nosso mundo interno. Né? O capital atinge a nossa subjetividade. Isso. E, bom, como eu falei, né, acho que eu furo um pouquinho a fila por já ter lido coisas suas, mas a minha pergunta, minha provocação, se você pudesse comentar um pouco para os meninos e para as meninas, eu sei que talvez não seja o objetivo principal, mas é uma das linhas que você estuda, essa dimensão do capital que atinge a subjetividade, atinge a todos da mesma forma, pensando sobretudo em questões como machismo, racismo. A gente tem machismo, racismo no turismo? Naturalmente a gente entende que sim, mas como que isso se manifesta enquanto consequência dessa capitalização, digamos assim, da subjetividade? Como que o machismo, racismo e outras questões que são bastante caras à contemporaneidade, têm ganhado uma dimensão da contemporaneidade, são reflexos dessa tomada da subjetividade pelo capital? Se você pudesse comentar um Perfeito. pouquinho, Nossa. é bem instigante. Estou com a bala na agulha aqui. Eu só vou fazer uma pequena explicação dessa questão que você trouxe, né? Você falou como se manifestam, mas eu vou usar um termo que, além de se manifestarem, estruturam, né?
Não é o turismo que é racista ou o turismo que é machista. O machismo e o racismo estruturam o turismo. E se o turismo fosse um animal, o machismo e o racismo estariam no DNA desse animal, para usar uma metáfora biológica. Mas por que isso? Porque aí, falando com a Ingrid agora aqui, eu fiquei pensando, né, se eu estou chutando muito o pau da barraca aqui, mas vocês avisam, vocês façam isso a menos, explica melhor a coisa. O turismo, vocês já devem ter estudado, no discurso do próprio turismo, nasce com Thomas Cook, com aquela viagem de trem, né, etc, etc, levando 500 pessoas para um encontro sobre alcoolismo, etc, etc. Ele percebe que dava para ganhar dinheiro com isso, tal. Onde nasce isso? Na Inglaterra de 1850, por aí. O que é a Inglaterra de 1850? Berço da Revolução Industrial, berço do capitalismo contemporâneo. Ocidente, né? Europa, Inglaterra, Ocidente. Então, nós temos 3 variáveis que são absolutamente estruturantes do turismo. Ocidente, o turismo é uma atividade ocidental. O turismo é uma atividade da modernidade, vocês vão ver isso na sociologia do turismo. Diz o John Urry, ser turista é ser moderno. Vocês vão estudar, não é moderno, não é descolado, bacana, tal. Moderno é quem vive na época da modernidade, né? Que vem depois veio o Renascimento, né? Aquela Idade Média, nós temos um período que se chama modernidade. E a terceira é o capitalismo. Então, para eu pensar o turismo, eu tenho que usar 3 categorias: Ocidente, modernidade e capitalismo. 3 características que estão nas 3: Ocidente, modernidade e capitalismo. O Ocidente quer transformar tudo em Ocidente, a modernidade quer modernizar tudo e o capitalismo quer transformar tudo em capital. Então, o turismo tem uma vontade de transformar tudo em atrativo turístico. O turismo tem a vontade de transformar tudo em consumidor. Agora, como se estrutura a própria geografia do Ocidente com as grandes navegações? Com a escravização dos povos africanos para o trabalho na América. América do Sul, América Central, América do Norte. Dubai, veja que interessante, Dubai é uma cidade que está no Oriente Médio, mas obedece absolutamente aos critérios da modernidade, do tempo ocidental e do capitalismo, né? A ultramodernidade de Dubai é um atrativo turístico. A forma como Dubai manipulou as ilhas artificiais, como ela tem as construções, tudo isso é atrativo turístico. Não importa se está no Médio Oriente. O Ocidente quer capitalizar tudo. O Japão é ocidental nesse sentido. Concordam comigo? Veja, quando você fala assim, não, eu sou um cara descolado e eu preciso meditar, pensar na vida, eu vou passar um ano na Índia. Você não vai passar um ano na Índia porque você não é nada além de um ocidental querendo passar um ano na Índia. Percebe? E o Ocidente e a modernidade e o capitalismo, os 3 são embasados no poder patriarcal, porque é a descrição do homem branco, homem cis, branco, heterossexual, cristão, europeu, morador da cidade, falante de qualquer língua padrão, europeu, americano, etc., que é a referência. O que passa disso, mulher, qualquer outra sexualidade que não é a sexualidade heterossexual, qualquer tom de pele que não seja o tom de pele do Donald Trump, né? O branquinho cor-de-rosinha que fala inglês e é dono de metade do planeta. Esse é o cara, essa é a referência. Então, o racismo e o machismo, eles estruturam e cruzam todo o tecido do turismo. A exploração de mão de obra, por exemplo, qual é só cruzar dados, qual é a área do turismo que
mais emprega, menos remunera e mais é pesado o trabalho? A e B. Limpeza. Quem mais trabalha nisso? Mulheres. Qual a cor da pele das pessoas que trabalham na limpeza, segurança e chão de fábrica? Dados. Os dados vão cruzando e a gente não consegue fugir disso. É estrutural. Quantos gerentes ou quantos recepcionistas do Five Stars Plaza, estou citando um nome para ninguém me acusar de estar falando que ninguém é racista, tem um recepcionista negro. Ou bota um recepcionista negro que tem o tom de pele que a gente sabe aqui no Brasil, isso se chama colorismo, bota um Rastafari e bota o cara lá para cumprir uma tabela. Então, isso é uma questão. Mas como você trouxe isso, eu quero aproveitar para brincar com vocês um pouco. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Já que você trouxe essa questão, Tiago. E pessoas, quem já, tá bom, vocês são tímidos, então o Gabriel já inaugurou o chat aqui. Agradeço, Gabriel. E vamos de chat também. Eu fico com o chat aberto aqui também. Participem no chat, vocês que estão descabelados. O que vocês veem nessa imagem? Galera do microfone, vai de microfone. Agora eu estou com muita coisa aberta aqui, eu não estou vendo vocês. O que vocês veem nessa imagem? Essa imagem é uma publicidade da CVC. Lembre-se que nós vamos até as 9h30. Sejam rápidos. Tempo é dinheiro. Vamos, gente. Vocês estão vendo a imagem. Descrevam absolutamente cru, assim. O que vocês veem na imagem? Fala. Não levanta a mão que eu não estou vendo. Arthur, manda ver, depois Gabriel. Eu vejo a família tradicional numa praia paradisíaca realizando um sonho, um possível sonho. Uhum. Veja, você já descreve qualificando coisas, né? Família tradicional. Não, o que você vê é uma família de gente branca, magra, descreve mais crua ainda. Certo. É que para mim, publicidade de viagem para mim é sempre assim, sabe? É sempre uma mulher, uma filhinha ou um filhinho de colo que viaja para um lugar totalmente paradisíaco, bonito. Talvez se você dá um Google simples, talvez é um lugar extremamente rico, caro, entende? Concorda que nessa sua frase há uma produção de desejo, né, dessas pessoas, certo. Mas também há uma produção de mérito. Você merece estar ali. Exatamente. Né? E veja, bom, deixa o Gabriel também falar. Fala, Gabriel. Não, como o Arthur falou sobre a questão da família, sobre ser algo paradisíaco, e é que eu percebi, mas é algo mais latino, né? Eu percebo que muitas vezes quando faz alguma propaganda assim, ou é algo paradisíaco e é algo que tem referência com a América Latina. Eu não sei porquê, mas sempre percebo isso, dessa questão de quando falam sobre viajar para praia, eu falo de assim, viagem internacional, fora nós brasileiros. Eles vêm completamente com a questão da América Latina, de possuir praias paradisíacas, brancas, com areia branca, com a água azul, quase esverdeada, verde esmeralda. E aí, essa imagem da parte da questão do Caminito trouxe essa referência bastante dessa questão da América Latina. Tá. Mas onde entra o Caminito na imagem? O Caminito entra com um objetivo de sonho, uma meta de encontrar um X, vamos dizer assim, um X local, um X. Questão relacionada ao capitalismo, né? Que você tem interesse em encontrar algum produto, né? Você tem o objetivo de encontrar algum produto. Então, por exemplo, sei lá, acho que não sei se está certo dessa referência, mas questão, por exemplo, de grife. Você pode comprar qualquer tipo de roupa, mas você
Muitas pessoas querem comprar roupa da grife Gucci, da Versace, da Chanel. Então, eu acho que essa questão do Caminhito pode estar interligada aqui, que ele tem um Aham. objetivo de fazer uma viagem, mas especificamente encontrar, ter o consumo, a experiência nesse caminhito, vamos dizer Uhum. assim. Legal. Gucci e outras são mais do que produtos, são signos de acesso à distinção social, né? Bom, vamos lá. Eu vou ler o que eu consegui ler, tá? Eu sempre incluo alguma coisa nova e com quem vai me ajudando eu vou aprendendo. Você tem nessa imagem apresentando como a ideia de uma família, que o Arthur falou tradicional. Quando ele classifica como tradicional, eu vou tentar ler e, Arthur, depois você vê se está dentro do que você pensou. Homem, mulher, filha, casal heterossexual, brancos, magros. Vocês perceberam que eles são magros? Sim, isso Talvez mesmo. muitos de vocês não percebam que são magros porque vocês também podem ser magros. A gente não vê a separação quando a gente está inserido no espetáculo. Quer ver uma outra? Jovens. Eles são jovens. Então eu tenho uma série de questões aí que estão postas e que vão classificando quem é essa família tradicional que merece estar aí. Mas não é só isso. Agora vamos lá. Ingrid, o que você consegue ver nessa imagem que você possa me ajudar? Uma leitura de uma mulher. Pelo menos daqui você me parece ser uma mulher. Hoje em dia eu tenho que discutir com mais Então eu critérios. sou. Uma mulher cis. Manda. Deixa eu ver o que eu posso acrescentar. Há uma naturalização violenta aí que se você prestar atenção, talvez você veja, e talvez não. Não sei. O homem é mais alto que a mulher, Ingrid. Ah, sim, é meio que um padrão, né? Que Uhum. a sociedade impõe. E é da cabeça do homem que saem as 3 bolinhas. Ele deseja, É ele que tá pensando, é. ele que pensa, né? Então você tem um casal branco, heterossexual, jovem, magro, numa praia paradisíaca. Aí entra todo o discurso de paraíso que vocês falaram, que é toda uma leitura sociológica da construção discursiva do turismo, praia, turismo, natureza, como a ida ao paraíso. Vocês vão encontrar muito literatura sobre isso. Mas só que aí acontece uma coisa que daí é um desdobramento, que é, veja, a família está na praia, vivendo a praia, eles estão ali. Mas o que acontece? O cara já não está ali. Esta praia que eu estou consumindo não me basta. O meu desejo já se moveu. Eu quero ir para o caminito. Você sabe o que significa isso? Ansiedade contemporânea. A produção do tempo acelerado deixa todo mundo ansioso, porque esse cara não está. Agora eu estou psicanalizando e viajando aqui. Esse cara não está ali. Ali já não basta. É uma fúria consumista, porque ele não está presentificado, aproveitando o lugar. A produção acelerada de novas mercadorias, a produção do tempo acelerado. Mas aí você, em silêncio, não quis me confrontar e falou assim, mas tenho certeza que o Hélio está viajando. Às vezes é uma coincidência, não é uma coisa assim que aconteceu, tudo isso que ele falou. Bom, olhem essa foto. Essa foto não tem um casal heterossexual. Mas veja que interessante. E, de novo, Ingrid, presta atenção nisso. É um cara para 3 mulheres. Porque é isso o turismo, gente. O homem branco é o centro do consumo. E ele vai para um lugar que vai ter muita mulher. Só que mesmo estando ali, e de novo a bola sai da cabeça dele, ele já quer Paris. Olha que loucura isso. E a gente simplesmente vira a página e não percebe essa produção. E cadê as pessoas negras? Cadê os gordos? Cadê a indígena não passeia na praia? Obeso não passeia na praia? Negro não passeia? Onde estão essas pessoas?
A imagem produz o imaginário. Ah, não é muito, Hélio, é muita coisa que você está inferindo aí. Tá bom, então eu fui fazer uma pesquisa. A minha tese de doutorado mostra 97,65, se eu não me engano, por cento de todas as publicidades estudadas em 18 meses de revista são de pessoas brancas. Não há pessoas negras no papel de turismo, ou há muito poucas. O que dizer disso? Vocês devem acompanhar, principalmente sob este governo, a situação dos indígenas em solo nacional. Seria aquela questão da situação que teve, uma vez que aconteceu, deu um problema e começou a dar esse movimento grande da apropriação, dessa apropriação cultural. Tanto a questão de tirar desse clichê turístico, né, de você tirar foto com tematizado, né, vamos dizer assim, né, tematizado com o local, e apropriar dessa cultura. Então, por exemplo, esqueci agora o nome do objeto. Que que se coloca na cabeça. Eu esqueci o nome, mas acho que o pessoal vai entender. Que se coloca na cabeça, tem várias penas e representa, e tem um símbolo importante Cocar? Isso, cocar, obrigado. Que tem um símbolo importante para a cultura indígena. Só que em muitos casos começou a se tornar um produto, mas em geral, tipo, indiferente, que serve, sei lá, para você em uma festa ou em outro lugar. Aí acho que é isso que está acontecendo nessa situação. Também na questão de. Deixa eu ver. Deixa eu ver melhor. Homens brancos, vamos dizer assim. O foco, na verdade, são os homens brancos mesmo, e também do uso da mulher, como acho que isso é correto falar objeto nessa questão, porque ela se caracteriza também como indígena e, tipo, se caracteriza para tirar foto, então o foco totalmente é para, tipo, as mulheres serem tiradas, os homens tirarem foto com as mulheres, então, como você falou, tendo totalmente foco, dedicação na questão do homem branco, cis, heterossexual. Interessante. Essas pessoas que estão aí estavam no Salão Internacional do Turismo promovido pelo governo federal para apresentar as instâncias turísticas do Brasil. Agora, eu pergunto, onde vocês acham que existem indígenas assim hoje no Brasil? Né, com essa, andando desse jeito. E aí você vai conhecer a realidade do indígena, ela é completamente diferente. O que você tem aqui nessa imagem? Um espetáculo. Ele encobre uma invisibilidade. Só que aqui ele produz um desejo de consumo no consumidor, que quando chegar na tribo e ver e vir que o indígena vai receber ele de shorts Adidas, óculos Bauchilombe e iPhone, ele vai falar, mas não é isso indígena. Não é isso indígena que te venderam. Fala, Matheus. Eu ia comentar exatamente desse espetáculo que você comentou, né? Eles são vendidos aí, digamos assim, como um produto, né? Produto a se consumir pela imagem e tal. Eles perpassam, digamos assim, o que você falou, essa questão do que é ser indígena, né? Só que nessa realidade que a gente vive é desmistificada essa forma de esse padrão, né? É um padrão que está ali sendo consumido e as pessoas vão acreditar, porque é uma questão histórica aqui do nosso país, né? E as pessoas vão acreditar, mas os indígenas odierno, com todo o processo civilizatório que teve aqui, tudo, e hoje a gente vê a realidade do que está acontecendo, né? A gente vê com os ribeirinhos, por exemplo, também, que essa realidade não existe, digamos assim, né? É um indígena totalmente Fake news. modificado. É a fake, né? É a fake. É a fake. Então, Matheus, mas você vê, essa é a produção do imaginário do turismo. Se eu pedir para vocês todas e todos pensarem agora, só pensar, vem a imagem na sua cabeça. Pensem na Bahia, pensa numa baiana. Veio uma imagem na cabeça de vocês. Pensem num gaúcho. Veio uma imagem na cabeça de vocês. Pensem numa carioca. Onde essa carioca está que vocês pensaram?
No carnaval? Na praia? Ela está de biquíni? Rio de Então, Janeiro. no Rio de Janeiro. Mas tá onde? Ela estava dentro de um escritório trabalhando ou ela está na praia quando você pensa nela? O gaúcho, ele É, está numa divisão da firma lá, num poste com uniforme, ou ele está com bombacha, com chimarrão? A baiana, ela estava num circular, indo trabalhar de calça jeans e camiseta e uniforme, ou ela estava com aquela turbante e vestida de branco vendendo acarajé? Veja quantos estereótipos marcados nós temos, que são produzidos para quê? Para gerar expectativa para a gente consumir. Gabriel. Ah, então. Além disso, acho que acontece, como você comentou aí, eu já vi isso uma vez, que é a questão do choque cultural, né? Que a gente se choca com coisas totalmente nada relacionado com o que foi visto, foi vendido, foi apresentado. E muitas vezes até não ocorre, né? Vamos dizer assim, porque tem casos que, por exemplo, a empresa que está vendendo esse produto, ela cria, faz com que a pessoa vivencie daquele jeito mesmo que eles apresentaram. Então, viaja comigo que você vai ver exatamente isso que eu mostrei. Então, Uhum, mostrar a baiana, mostrar uhum, sei lá, carioca com ela, eles mostrar, sei lá, como a situação dos indígenas, que eles uhum. quiseram mostrar. Não que é algo verdadeiro, mas sim que é algo o que ele possa mostrar, e o que ele consegue mostrar exatamente o que ele gostaria, tipo, criar aquela visão para você de que é daquele jeito, né? É daquele jeito, mas na realidade é totalmente um outro. Então, aí eu volto à pergunta do início da nossa fala para os Mateus e para o Arthur. E a troca? Como é que eu que me desloco troco com um sujeito estereotipado desse? Construído na minha subjetividade como algo para consumo. Percebem como começa a complicar? E que é o próprio planejamento bem sucedido do turismo. Mas vamos seguir. Aqui é Dubai, Island Beach Club, Royal Island Beach Club. É a primeira ilha daquele arquipélago construído. Quem vai ali? Só vai ali quem pode ir ali. Então, é uma espécie de confinamento desejado. Eu posso, eu quero me retirar do mundo e eu vou para lá. Só que esse confinamento desejado, produzido por um empreendimento como esse, leia-se resort, parque temático, qualquer coisa que você pense no turismo, shopping, etc., ele cria um confinamento ao contrário, que é, na verdade, não estão confinadas as pessoas aí, elas estão aí porque elas desejam e porque elas têm cartão de crédito Gold que permite o acesso delas. As pessoas ficam confinadas no turismo para fora. Percebe a inversão? Como você confina uma pessoa na sociedade disciplinar, como um autor como Foucault dizia? Prendendo, prisão. Como você confina o louco? No hospital. Agora, o turista, ele se confina porque ele precisa de paz. Mas ao se confinar onde ele pode entrar, ele produz o confinamento que está para fora. Eu é que não posso entrar ali. Então, quem está confinado para fora sou eu. Uma inversão de lógica. Olha lá, Salão do Turismo. Agora que vocês já estão aí com seu certificado de leitura de imagens turísticas, vocês podem fazer a sua leitura dessa imagem turística. De novo, a produção da família tradicional, bem-sucedida, feliz, branca, magra, jovem, com um homem mais alto que a mulher, com o filho homem com a mulher, com a filha mulher com o homem, com o menino tocando a caixa do produto, não dá para ver daí, mas são pacotes. Em cada uma dessas caixas está escrito cachoeiras, resorts, cidades históricas, praias. Cada caixa é um produto turístico, o pacote, que vocês vão ouvir falar muito disso. Virou clichê, né? Eu tenho ali a produção, homem mais alto, a mulher, filho com a mulher, complexo de Édipo, né? O homem com a filha, complexo de Electra, do Jung, e aí vai, por aí vai.
Vejam isso aqui. Estados Unidos da América. Vocês sabem do problema da imigração. Estados Unidos da América, não, perdão, México. Vocês sabem do problema da imigração ilegal do mexicano para os Estados Unidos. Vocês sabem que o Trump queria construir um muro, aumentar o muro. Um muro, igual o muro de Berlim, que vocês devem saber o que é. O muro é uma divisão, né? Não entrem aqui. Vocês sabem do problema da imigração ilegal de mexicanos para os Estados Unidos? De cruzar a fronteira, de pegarem os pacotes com os coiotes que vão tentar levar você até uma cidade próxima para fazer a imigração ilegal e tentar a vida na América. Mulheres estupradas, homens mortos, crianças estupradas, tudo isso são os acontecimentos dessa tentativa. Por que os mexicanos tentam fazer a migração para os Estados Unidos ilegal? Porque nos Estados Unidos a terra da esperança, a terra do sonho, promete uma vida melhor. Por que a vida no México não é tão boa? Porque países como os Estados Unidos concentram a renda que poderia ser distribuída e ter vida digna em outros países. Illegal Crossing Board, El Alberto, é um pacote turístico que simula a travessia de imigrantes ilegais do México para os Estados Unidos. Você compra esse pacote por R$25 na época e você será conduzido por um guia, que é esse cara de boné de touca preta, que é o coiote, e essas pessoas estão brincando de serem imigrantes ilegais. Mateus, é por isso que eu quero que a câmera fique ligada, para ver essa expressão. Você não está acreditando, né? Eu estou vendo. E aí, só um segundo, Gabriel, você já fala. Vem um autor do turismo que diz: o turismo, como indústria, vende como produto o estranho. O estranho, como produto, demanda embalagem segura. O turismo, como indústria, apresenta, por isso, graus variáveis de controle dessa interação. Você, num desejo sádico de viver a mazela do outro em segurança, contrata um passeio que vai simular a tragédia humana. Assim como tem passeio de dark turismo, vocês vão estudar também, que vai te levar para lugares que você vai ser torturado, que você pode ser mendigo, que você pode ser o que você quiser. Isso é a modernidade, isso é o consumidor moderno, que não tem limite ético, não é nem moral, para conseguir diferenciar a obtenção de gozo, de prazer, a partir da exploração simulada da tragédia do outro. Isso é o turismo. Fala, Gabriel. Outro exemplo também acho interessante colocar é dos hotéis com temática favela, né? De temática comunidade, onde os ricos gastavam milhares de reais para se sentirem como um pobre, ou até mesmo também tinha, acho que lembro, não sei se o pessoal lembra tudo, que a gente assistiu uma vez um documentário do Milton Santos, que fala desse choque cultural, onde o rico ia pro pobre, o pobre ia pro rico. Então, pessoas da comunidade indo para os shoppings luxuosos e pessoas ricas pagando guias para conhecer, entrar dentro da rocinha. Então, entra na casa dos outros, tratando a pessoa inferior a ela como nada. Então, eu acho que essa questão desse tipo de turismo, essa questão dessa experiência de brincar, de ser o outro, se torna algo meio hipócrita, e a questão de não ter o senso, ter a relação de ter percepção de que daquele jeito ele não tá, aquela situação que a pessoa passa não é uma questão que a pessoa gostaria, mas sim ele passa por problemas sérios e passa a base do esforço para conseguir manter daquele jeito e tentar sair daquela forma. Só que muitas pessoas não têm essa percepção. E é isso que você usou, tem um termo muito forte, mas que eu não poupo de trazer para vocês, que é a zoificação. O turismo produzindo zoológicos humanos. Zoológicos. Um passeio
para ver uma comunidade carente, para pessoas ricas verem, é um zoológico humano. Ah, mas a comunidade tem benefício com isso. Gente, a troco do discurso do benefício, então as pessoas podem ser postas no zoológico e tem benefício justamente porque elas são carentes, justamente porque a estrutura do próprio capital é que produz essa diferença. Ele só é carente porque o outro tem mais. Milton Santos, o problema não é a pobreza, a doença é a riqueza, é o acúmulo. Arthur. Um exemplo também é quando o pessoal, eles pegam Auschwitz e colocam como turismo, né? Se você der um Google simples, a galera ainda coloca a estação que você deve ir para você se sentir como as pessoas estavam naquela época, ou seja, porque lá na Polônia, tanto faz ser verão ou inverno, sempre vai estar frio, mas eles recomendam você ir no frio para você andar no meio dos caminhos congelados, para você sentir a vibe. Exatamente. Então, igual você falou, muito dark pensar nesses rolês que o pessoal dá, porque, mas vamos lá visitar como é que o pessoal morreu. Tipo, não tem muito sentido, entende? Sim. É basicamente isso. Pelo menos eu entendo. Isso era um campo de extermínio, porque hoje você consegue passear. Hoje o pessoal vai fazer, pega o YouTube para gravar vídeo e tudo, o pessoal chora, porque não consegue aguentar. Só que a gente fica pensando, mas por que será que a pessoa foi, sabe? Por que mas é cultura, tem que mostrar para o mundo. Ok, tudo bem. Mas eu acho que você jogar isso para um turismo, vou lá ver como é que é, para ser legal, para viajar, sair de casa, eu acho que não funciona assim, entende? Então, para a gente pensar, né? Tudo isso para a gente Exatamente. pensar, tudo isso para a gente refletir. Agora, rapidinho, né? O Conselho Mundial de Turismo, que vocês vão encontrar ele pelo caminho aí. Quais são as principais metas desse conselho? Liberalização para a circulação de mercadorias e consumidores, desimpedir qualquer vínculo para que a circulação possa ser mais efetiva. Ao mesmo tempo em que eles vão exigir que se aumente o controle das fronteiras para quem não tem passaporte, para quem não tem visto. Percebe? Vocês vão ver que tem espetáculos e invisibilidades até mesmo na própria definição de turista. Turista é aquele sujeito que se desloca por mais de 24 horas e menos de 365 dias fora de sua residência habitual. Por que 365 dias? Porque se passar 365 dias, ele é migrante e ele vira um problema social. Olha que interessante, mas qual é a aula, me apontem depois, né? Qual é a aula que o professor chegou nesse ponto de dizer, olha, veja a separação. E vamos então hoje falar sobre o refúgio, em vez de falar do turismo. Vamos falar hoje sobre imigração. Então, o neoliberalismo propõe um redesenho do papel do Estado, um fortíssimo discurso do turismo como direito, a expansão ilimitada, como eu havia dito, né? Modernidade, Ocidente, capital, tem uma vontade ilimitada de expansão e um discurso pró-globalização hegemônica que eu tirei do Milton Santos, que vocês citaram a palestra dele aí. Agora, dá uma olhada nessa frase, galera. Essa aqui é a frase do World Trade Center, é foda. Desculpa, ato falho, que eu queria que caísse esse prédio. Do World Travel and Tourism Council. É essencial que o nosso planeta, o nosso povo e os nossos lucros estejam todos alinhados para o futuro da nossa indústria. Você quer coisa mais clara que isso? Você tem uma indústria que na esteira dela, onde vai entrar matéria-prima, a matéria-prima é planeta, é povo, é lucro. Tudo tem que se alinhar para o futuro da indústria. Não é o turismo posto para o futuro do planeta. Não é o turismo posto para o futuro do povo. Olha o pronome possessivo. Nosso planeta, nosso povo, nosso lucro, nossa indústria. É tudo deles. É radical essa frase. E aí a gente vai pegar escritores do turismo que dizem, o WTTC disse que o turismo é isso. E é como se ele estivesse citando a Bíblia.
O que eu fiz na minha tese e no livro? Eu procurei fazer o seguinte: eu tirei esses enunciadores do pedestal e eu os analisei criticamente. Eles não dizem para mim a verdade. Eles dizem algo que é, como eu havia dito para vocês lá no começo, não comunicação, mas persuasão. São milhões. Por que eles querem a liberalização do espaço aéreo, por exemplo? Porque a American Airlines, a United Airlines, a Dubai Airlines, todas elas participam desses fóruns. É interesse capitalista gigantesco em cima disso. Bom, eu não vou entrar no código de ética da OMT, mas vocês vão um dia ter contato com ele, e aí eu sugiro que vocês leiam o trechinho da minha tese, que vai falar sobre a leitura crítica do código de ética da OMT. A minha tese está no banco de tese da USP, Turismo os espetáculos e invisibilidades do discurso legitimador do turismo. Está lá no banco de tese. Só por Hélio Rintz que vai aparecer. Aqui vou pular porque passa disso. Isso aqui é muito legal. Agora eu peço que quem for cardíaco saia da sala. Vocês vão ler uma frase assustadora. O IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, tem uma recomendação para cidades turísticas. Que tenham orla turística. Reduzir a frequência da varrição da zona não turística, permitindo uma melhor limpeza da região turística. Você tem noção do que significa isso ou não? Aqui está a síntese do espetáculo e da invisibilidade. Diminua a higienização de lugares não turísticos para focar onde interessa, que é onde está o espetáculo. É forte isso? É suficientemente forte para vocês isso? Aqui eu nem vou entrar nisso, mas também é interessante para vocês pensarem. Caio Luiz de Carvalho, ex-presidente da Embratur, é preciso reforçar cada vez mais a importância da vida acadêmica para a indústria do turismo, de maneira que possamos desenvolver corretamente o pensamento estratégico. Ou seja, o Caio diz, a academia serve ao mercado. A academia deveria analisar o mercado do ponto de vista que ela conseguisse não ser engolida pelo mercado, mas olhar o mercado como um objeto de estudos. Ela foi engolfada, engolida. E aqui está a indicação do poder público. O poder público exorta, ordena que a academia produza conhecimento a favor do mercado. Bom, para encerrar, 97,65 para entrar de novo, Tiago, na questão do racismo. Bom, vocês que agora são pós-graduados em leituras de imagens turísticas não vão se espantar com a monotonia da composição da imagem turística. Um homem mais alto que uma mulher, o filho com a mãe, a filha com o menino, com o pai, brancos, magros. É um típico casal que se encontra em qualquer shopping da cidade, não é mesmo? Qualquer lugar, qualquer bairro pobre, eles estão circulando por aí, são brasileiros. É gente como a gente que está aí nessa imagem. Isso é bonito de ver. Eu ironizo porque às vezes eu fico revoltado, mesmo eu tendo feito esse trabalho aí desde 2013. Aí a minha tese era: o negro sempre estará em segundo plano, sempre estará oculto, sempre estará destacado negativamente. Veja a imagem da direita, um casal branco e um cara negro ao fundo. Sempre segundo plano.
Opa, Hélio, mas tem um problema. A imagem da esquerda mostra um menino negro na frente. Ele é o protagonista. E aí? Sua teoria foi quebrada. Este é o slogan que acompanha a imagem do menino. Há 50 anos, a Nascimento leva os mais diversos passageiros a destino verdadeiramente apaixonante. Diverso. É o negro que é diverso. A gente não entendeu ainda que diversidade não é diversidade a partir da minha branquitude. Eu, como referência, olho e falo, você é diverso. Não, a diversidade deveria nos englobar, porque a característica nossa é a da singularidade. Mas lembra, quem é o pilar? O homem branco. Então eu ponho uma imagem de um menino negro e falo, leva os mais diversos. Quando o uso do negro para dizer que há diversidade. Fala, Matheus. E assim, eu não sei se todo mundo reparou, mas só tem um. O resto dos passageiros são todos brancos. São todos brancos atrás. Mas agora eu vou dar uma lição de casa para vocês. Vocês, quer dizer, eu não preciso dar essa lição de casa. Vocês nunca mais vão ter sossego na vida de vocês depois do dia de hoje. Porque vocês nunca mais vão olhar com inocência uma imagem. Vocês nunca mais vão ver um outdoor, uma imagem da Veja, da Tititi, da Eliela, de nada. Né? Eu espero que, durante um tempo, a vida de vocês vire um inferno, porque isso não vai largar de vocês até que vocês comecem a perceber criticamente o mecanismo que produz isso. Papéis de brancos e negros na viagem de turismo. A turista branca, a empregada negra. Aqui é radical. De novo, leitores e leitoras, o que vocês veem nessa foto? Rápido, porque já passamos no nosso tempo e eu tenho uma reunião às 10. Eu vou ter que sair daqui uns 5 minutos. Um homem e 2 crianças. Ao lado, a foto de uma mulher dançando. Vamos refinar a leitura. Um homem branco e 2 crianças. Ao lado, foto de uma mulher negra dançando. Vamos refinar a leitura. Até agora tinha uma mulher com um homem. Nessa foto não tem uma mulher com um homem. Aí uma vez uma pessoa falou, ela está tirando a foto. Falei, não vem com essa não. Não tem uma mulher, não tem uma mulher. Vocês vão estudar marketing turístico. Um homem sozinho com 2 crianças e ao lado uma mulher negra dançando. Isso é uma propaganda de turismo sexual. Essa mulher é uma dançarina de Barbados, no Caribe. E justamente nessa imagem o homem está sozinho. Voos semanais direto. Povos calorosos, exóticos e primitivos. Primitivo não é moderno, percebe? Negritude é calor, é exotismo. Olha a construção racista, misógina, explorando o corpo da mulher negra, como falaram aí, latina, como mercadoria. E olha a cara do cara, ele não tem uma pinta de europeu? Fora que a imagem dela é super pequena, né, comparada dele. Sim. Quase nem aparece. Sim. Em cima não dá para você ver, mas está escrito povo caloroso. Povo caloroso é uma referência a sexo. Aí eu fiz uma pesquisa na internet e mostra Barbados é um destino de turismo sexual, de exploração sexual, que as pessoas vão lá para fazer sexo com pessoas objeto. Porque é a última forma delas conseguirem o dinheiro para poder viver. Se o Ocidente é o centro, a produção do Oriente como apocalíptico. O leste europeu, o leste asiático, né, como algo de uma narrativa confusa, cheia de roubadas, etc. Mas fica para a próxima. Estereótipos brasileiros: carnaval, futebol, alegria. Gente, o Brasil é só alegria, galera.
E quando aparece a alegria do Brasil, é o negro que aparece. Mas quando mostra um Brasil competente, é um cara branco de terno e gravata na Avenida Paulista. Turismo de negócios. Então, para encerrar e deixar aqui o meu recado, o estudo que eu fiz me levou a enxergar 3 questões que são fundamentais da gente encontrar aqui uma luta com elas. A condição ecológica do turismo, que não é a ecologia verde, mas é essa ecologia de que onde o turismo toca, vira mercadoria e ele altera completamente a ecologia do lugar. A ecologia para além do verde. Nós temos que considerar o racismo, o machismo, as narrativas misóginas, a própria estruturação do mercado de trabalho, a feminização da pobreza e as questões ambientais. A heteronomia do lugar turístico. Um lugar turístico depende do turista. Então, quando alguém diz o turismo traz divisas, é porque ele traz turistas, mas é uma divisa que está fora de discussão do poder da comunidade local. A comunidade local não tem condição de atrair turistas. Ela pode fazer marketing, mas ela tem que esperar que o turista venha. Cria-se uma... É o contrário da autonomia, uma heteronomia. A nomia, que é a capacidade de se regular, é hétero, é outro, é o outro que te regula. E aí vem, vocês já viram, promoção de baixa temporada? O que é promoção de baixa temporada? Joga o preço lá embaixo. Joga o preço lá embaixo, está jogando a remuneração das pessoas lá embaixo. E o principal, que é um ataque meu frontal à OMT, quem sou eu, né? Uma formiga, mas é um ataque, pelo menos, tentando contaminar o espírito de vocês com alguma maldade, que é todo discurso de direito ao turismo é uma falácia, porque não há possibilidade de haver direito ao turismo em nível planetário, porque direito é direito para todo mundo. E se todo mundo puder subir num avião e entrar num ônibus da CVC, se todos os chineses e os indianos entrarem num ônibus agora, a gente arrebenta o planeta. Se todas as pessoas do mundo tiverem o mesmo nível de consumo que nós temos, não precisa ir para os Estados Unidos e Europa, que nós temos, arrebenta o planeta. Imagine aquele site Flight Radar, se ele está com 1,8 bilhão de pessoas circulando e nós temos 8 bilhões de pessoas, inclua essas 8 bilhões de pessoas naquela cena e nós vamos explodir o planeta com carbono, com calor e com escassez de recursos. A gente precisa mudar urgente para Saturno. Lá é 10 vezes o tamanho aqui. Aí dá tempo da gente curtir mais a devastação. Então, não dá. O discurso que o turismo fala de direito, o discurso que o turismo fala de geração de emprego e renda, para cada $1 que entra na África, para cada $100 que entram na África, 99 vão embora. Vai tudo para o bolso do grande capitalista. E a gente produzindo e achando que o nosso mundinho vai melhorar porque eu reciclo lixo. A gente vai ter que pensar, e isso é a batata quente que eu lanço na mão de vocês nesse segundo semestre. Não tranquem o curso, viu? Continuem, porque agora é que fica interessante pensar o movimento do turismo e questionar a galera que está aí trabalhando para vocês poderem gerar pensamentos críticos. E tem que estudar muito, galera. Tem que estudar muito se quiser produzir alguma diferença. Pessoas queridas, é isso. Eu, de novo, deixo aqui, se vocês quiserem, os meus contatos. Fico à disposição de vocês. Insisti muito que vocês ligassem a câmera, porque esse trabalho precisa haver uma troca. Agradeço demais, Arthur, Matheus, agradeço a Ingrid, ao Gabriel, que falaram, ao Tiago, que me convidou. Espero que você não tenha se arrependido, Tiago, de ter me convidado, porque o assunto é pesado. Fico à disposição de vocês, se vocês quiserem, por exemplo, no fim do semestre,
fazer um novo encontro e fazer uma rodada, mas daí a partir exclusivamente da fala de vocês, trazendo reflexões, eu fico à disposição. E é isso. Não, perfeito, Hélio. Muito obrigado. A gente sabe que você tem um compromisso na sequência, os meninos também têm outras disciplinas. Então, como a nossa reunião está sendo, nosso encontro está sendo registrado para mais pessoas terem acesso, vou fazer mais um fechamento formal e na sequência eu agradeço, né, novamente você, mas eu gostaria só de agradecer, né, por você compartilhar anos de pesquisa e reflexão sobre essas temáticas. Eu tenho certeza que todos nós, né, inclusive eu e quem vai nos assistir depois também, a gente aprendeu bastante com o que você trouxe, as suas provocações são pertinentes, instigantes, uma dose de omeprazol mesmo, né, o que eu acho bastante válido, por conta de a gente estar no período inicial do curso, então, desde o começo é importante que a gente tenha na nossa formação, na formação dos meninos e das meninas, essa visão crítica, né, de buscar o que está implícito dos discursos, das imagens, das narrativas, é essencial fazer esse trabalho. Eu não conseguiria sintetizar tudo que você falou, mas eu fui anotando e eu destaco aqui 3 observações que me chamaram muito a atenção, que a primeira delas é que a gente não vê o invisível, né, quando a gente está no espetáculo, o quanto que o nosso olhar, né, vai ser moldado, vai ser formatado, né, a gente Perfeito. não consegue enxergar essa invisibilidade. A questão do consumo constante dessa máquina, que essa engrenagem está sempre rodando, é o estar e não estar, é o estar não basta. Né? Sempre que eu estou lá na praia, mas eu já estou desejando o próximo destino. Né? Isso também é bastante interessante. E para sintetizar a questão da subjetividade, quanto que essa troca, ou a alteridade, né, ela acaba sendo limitada quando a experiência turística se reduz a uma troca de consumo, né, que sempre vai existir, que sempre vai estar lá, mas o quanto que a gente perde quando tudo isso se resume a mera mercadoria, né? Então, são observações sempre pertinentes que a gente pode pensar em diversas dimensões do turismo. Por uma questão de tempo, eu acredito que as perguntas foram sendo feitas ao longo, né, da nossa conversa, então não vou abrir aqui para os meninos e meninas para a gente não avançar no horário, então sugiro que a gente finalize a nossa conversa dessa manhã com o Hélio. Foi, novamente, muito produtivo, muito rico. Também espero que a gente possa ter a oportunidade de se encontrar em outros momentos, se possível, pessoalmente, né, Hélio? Depois de passar tudo isso. Então, fica aqui o reforço para quem nos acompanhou de forma síncrona e assíncrona, acompanhar os canais do Hélio, tem bastante coisa acessível, importante, que ele compartilha com a comunidade. Hélio, se você tiver alguma observação, alguma questão que você queira colocar, fique à vontade também para a gente finalizar. Bom, eu agradeço agradeço a vocês que participaram, agradeço a quem depois possa ver aí o encontro. Eu procuro, desde o começo, sempre foi muito pesado para mim e solitário. É um trabalho que rompe com as premissas mais básicas aí das crenças da própria academia do turismo, né? Então, acho que eu fiquei muito feliz exatamente quando eu tive essa chancela, né, que foi a aceitação do SESC São Paulo em publicar o livro. Eu trago uma mensagem que é o contrário do que o turismo social do SESC acredita, mas eles são tão abertos à diversidade que eles publicam, então ganha um fôlego aí esse trabalho. E o convite de todo o meu trabalho é tentar apresentar para vocês que estão começando o turismo, começando a estudar o turismo, para que vocês se mantenham alertas e absolutamente vigilantes com a qualidade daquilo que chega de informação para vocês, que vocês sejam desconfiados, que vocês não acreditem. Eu brinco que eu prego a desilusão, né? Não, desilusão parece uma palavra feia, mas ilusão é uma palavra feia. O mercado se infiltrou de forma radical na academia e tudo isso usa
as disciplinas para pensar o turismo pró-mercado, que a gente possa dar um passo para trás e olhar mais criticamente e pensar de uma maneira mais liberta. É um exercício que eu prometo para vocês que vai ser doloroso, que vai afastar vocês de pessoas queridas e que o mercado não vai gostar de vocês. Então, vocês têm tudo para optar pelo outro lado, mas é sempre uma decisão. É um caminho que é muito necessário fazer e que tem pouca gente que tem vontade e coragem de fazer. Fico à disposição de vocês, os contatos estão aí de verdade, escrevam, aparece lá no Insta, segue o canal do YouTube, que eu estou sempre tentando trazer novidades, e as falas de vocês, elas acreditem muito, elas muito me ensinam. Os problemas que vocês colocam, então tudo isso, o encontro de hoje me ajudou a crescer também. Agora eu tenho que ir. Perfeito. Em nome da nossa turma, né, da Psicologia Aplicada e do curso de turismo da Unesp como um todo, eu agradeço bastante novamente a disposição, agradeço quem nos acompanhou, continuem se cuidando, até breve, estou encerrando a nossa gravação aqui e até mais, pessoal. Muito, muito obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Só interromper.